Minha gente querida, estamos de volta com a lista de reprodução da Confraria Agrária, que é baseada no programa Êxodo Urbano Urgente, que por sua vez é baseado no meu caderno de ida para o campo, um livro que eu terminei recentemente de escrever e está sendo revisado para impressão. Já de antemão eu vou falando aqui, por favor se inscrevam, comentem, indiquem para os seus contatos, porque isso ajuda muito a gente a levar essa mensagem para outras pessoas. A missão aqui é a gente conseguir criar autonomia, resiliência, viveres dignos no campo, e esse tipo de assunto exige uma profundidade, exige uma abordagem sistêmica, e frequentemente isso não é impulsionado pelas redes. Então peço a ajuda de vocês para que isso chegue para um número maior de pessoas. Para apoiar o meu trabalho, você pode me contratar, uma consultoria, pode participar dos programas que eu tenho ou me ajudar a divulgar e passar essas informações adiante também. Nos últimos encontros eu falei sobre a necessidade do êxodo urbano, depois eu falei um pouquinho sobre a alfabetização ecológica e por que as cidades não serão os melhores lugares para que a gente possa adotar as alternativas necessárias para os maiores desafios do nosso tempo. Os nossos maiores desafios estão relacionados com o declínio energético, um colapso econômico que decorre disso, mas também com as mudanças climáticas e toda uma instabilidade gerada pelas mudanças climáticas também. Eu fiquei de falar um pouquinho sobre a alfabetização energética. De um modo geral e mais resumido, a gente tem as cadeias tróficas, ou a pirâmide das cadeias alimentares, e onde a gente tem os produtores primários, a gente tem assim, basicamente a vegetação que consegue fazer fotossíntese e gerar energia, gerar caloria a partir da luz solar. Depois a gente tem os consumidores primários, os ruminantes, enfim, alguns animais que vão comer aquilo ali, ou alguns insetos, e depois a gente tem os predadores desses insetos ou desses ruminantes em um outro nível, Nós somos animais do pico da cadeia alimentar, nós somos predadores. E a gente vem já se desenvolvendo assim há mais ou menos 2 milhões de anos e a gente não vai deixar de cumprir esse papel biológico. A questão é como a gente cumpre esse papel biológico conseguindo fazer o que a maioria das espécies, todas as outras espécies fazem, que é preparar a sucessão ecológica e melhorar a sucessão ecológica para outras espécies que vêm depois. Na questão da alfabetização ecológica é importante a gente colocar o seguinte: nós hoje vivemos de forma energeticamente deficitária. Nós gastamos mais calorias para gerar os alimentos, para construir nossas casas, os carros, os utensílios, os telefones, os computadores, do que nós somos capazes de gerar com o manejo ou a agricultura dos ecossistemas nos lugares onde a gente vive e produz. Esse déficit ele já existia antes da gente encontrar os combustíveis fósseis, mas nós temos a opção, e existem estudos sobre isso inclusive, o pessoal que estudou a via campesina fala sobre a relação da produção de alimentos superavitário da via campesina usando a agroecologia. Então tem artigos científicos inclusive falando sobre isso. A questão é que um caçador e coletor, ele gastava 1 quilocaloria para encontrar 9 ou 10. Os campesinos de séculos atrás, eles gastavam em torno de 1 quilocaloria para conseguir produzir 5. Esse superávit energético é que permitia que as pessoas organizassem as pequenas vilas, as cidades, as sociedades agrícolas. Em muitos lugares a gente não se organizou necessariamente em ambientes urbanos. Em muitos lugares vilas agrícolas funcionaram muito bem por muito tempo. Também tem publicações sobre isso, mais especificamente e mais recentemente um livro do David Wengrow e do David Graeber, que é O Despertar de Tudo. Enfim, nós temos bastante evidências de que muitas sociedades foram rurais e ainda assim tiveram contribuições muito importantes nas áreas de governança, economia, metalurgia, astronomia. Esse livro é muito importante para quem quer estudar isso, Mas hoje nós vivemos o contrário. A maioria das pessoas se alimenta e mantém suas vidas a partir dos sistemas industriais. Principalmente falando da questão alimentar, nós investimos 9 quilocalorias para tirar 1. Então os nossos sistemas alimentares,
eles são energeticamente deficitários, eles são dependentes de uma energia externa e eles são altamente degradantes, falando aqui do modelo industrial, né? A nossa sociedade inteira usou também não um superávit energético, mas um estoque de energia com os combustíveis fósseis para se complexificar. Nos últimos 2 séculos e meio, 3 séculos talvez, desde o carvão mineral, a gente vem complexificando as sociedades a partir de um estoque de energia. Nós encontramos uma energia que estava guardada, era uma energia solar condensada em carvão mineral, em gás natural e em petróleo. A gente tira essa energia, beneficia ela e usa ela na sociedade. Uma colher de petróleo equivale ao trabalho físico braçal de uma pessoa. Um barril de petróleo, dependendo de quanto a pessoa ganha, em que lugar do mundo ela está, dependendo da média salarial, equivale a 4 anos e meio até 11 anos de trabalho braçal. No entanto, esse mesmo barril de petróleo continua sendo vendido por aproximadamente $100. Então, a nossa sociedade está fora da ordem. E a gente tem um problema sério com isso, porque toda vez que a gente usa o dinheiro criado pelos governos, a moeda fiduciária, a gente precisa de uma energia de combustível fóssil acoplado com esse dinheiro que é usado para fazer a economia funcionar. Se alguém contrata uma consultoria minha, eu vou viajar, vou ter que pegar um avião, vou ter que pegar um carro. Cada pneu do carro tem 20 litros de petróleo para fazer um pneu. O carro tem plástico pra caramba, a gasolina vem do petróleo. Aí eu chego no aeroporto que está cheio de embalagem de plástico, cheio de granito, de concreto, de armação de aço que foi usada da mineração para voar num avião que também veio da mineração, que usa um combustível altamente, muito denso em energia. Então toda vez que a gente faz transações econômicas na nossa sociedade, a gente precisa do combustível fóssil, ele está por trás de tudo isso. O dinheiro, antigamente, ele representava alguma coisa que fosse segura, que tivesse um valor intrínseco. Durante muito tempo a gente usou a prata e o ouro. Então, quando o banco emitia uma nota de R$100 ou de $100, significava que essa nota tinha o equivalente dela em moedas preciosas nos cofres dos bancos. Em 1970, o Nixon, que era um presidente americano, tirou esse lastro. A economia mundial já usava bastante, o dólar já era uma moeda predominante, ele tirou esse lastro e disse que não ia mais ter o equivalente em ouro. E isso gerou uma repercussão negativa muito grande e rapidamente o dólar começou a perder valor. Eles fizeram aí um acordo com a Arábia Saudita, se eu não me engano, e garantiram que qualquer pessoa que quisesse comprar petróleo teria que primeiro comprar o dólar para poder negociar o petróleo ali no Oriente Médio. E assim nasceu o petrodólar e a hegemonia americana. Isso já foi depois da Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, e isso implementou ali toda uma questão de hegemonia da economia americana, baseada no monopólio de acesso à energia, no monopólio de energia. Um acordo entre 2 países que fazia com que o mundo tivesse que se submeter a esse monopólio. Isso é importante para a gente entender o seguinte: o nosso dinheiro hoje não vale nada, mas toda vez que a gente usa ele, a gente precisa usar uma energia. Majoritariamente, mais de 95%, em torno de 97%, uma energia de combustíveis fósseis. Nós já temos hoje uma quantidade de dívida mundial, de crédito, de contas a pagar, que as pessoas têm, os governos têm, as empresas têm, que excede em várias vezes o PIB, que é uma medida da atividade econômica. É uma medida burra, eu não quero falar sobre isso agora. É uma medida burra porque ela fala só de crescimento, ela não diz como que é feito esse crescimento, ela mede volume de atividade econômica, ela não mede o caráter da atividade econômica. Então, por exemplo, se a gente paga pessoas para destruir florestas e paga salário para elas, a gente está aumentando o PIB, mas a gente não está aumentando a resiliência, a gente não está aumentando a segurança das pessoas, na verdade a gente está degradando um ecossistema. Então o PIB, ele é uma avaliação burra, um indicador econômico burro. Mas ele é muito usado porque as pessoas acreditam que a economia precisa estar em constante crescimento. A questão é, o crescimento ele está diretamente correlacionado com a disponibilidade de energia. Nós não temos crescimento se nós não tivermos energia para manter a atividade econômica. E nós chegamos
numa situação mundial de declínio energético. As disputas, Estados Unidos invadindo vários países que são produtores de petróleo, o Kuwait é produtor de petróleo, o Iraque, o Irã, o Trump implicando com a Nigéria é produtor de petróleo, invadindo a Venezuela é produtora de petróleo. Então a gente percebe que os conflitos mundiais eles estão diretamente relacionados ao monopólio da energia, do uso da energia, ou à vontade de construir monopólios em torno da energia. E o que a gente pode fazer sobre isso? A gente está aqui na Confraria Agrária discutindo o êxodo urbano. Nós precisamos montar negócios que sejam economicamente viáveis, ainda nessa economia, mas que também sejam capazes de nos preparar para uma próxima economia. Uma economia baseada um pouco no escambo, na dádiva, e uma economia onde nós usamos o comércio para uma quantidade muito menor de coisas do que a gente usa hoje. Nós precisamos voltar a ter as nossas necessidades básicas, moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade, com desenho ecológico, com planejamento rural, para usar a menor quantidade possível de energia externa. E isso vai nos tornar mais fortes, resilientes e capazes de usar os produtos ou serviços que a gente cria de uma maneira inteligente para criar um excedente econômico que vai ser usado para uma quantidade menores de necessidades que a gente tem. No campo, os principais riscos são a dívida, a sazonalidade e o preço de mercado. A dívida, porque se a gente tiver dívida, a gente não tem segurança. A gente pode ter os bens que a gente usou para fazer, né, a garantia da dívida, a gente pode ter eles tomados. Se a gente tiver financiamentos, esses financiamentos podem funcionar numa lógica muito inflacionária. A gente pode ter que honrar compromissos com base em preços que não condizem com a realidade. As pessoas que hoje estão fazendo financiamentos para comprar propriedades rurais supervalorizadas, com a promessa de que elas vão valer mais ainda depois, elas correm um risco muito grande. Porque se a propriedade passa a valer muito menos do que a dívida e elas não estão conseguindo pagar, é provável que os bancos tomem essas propriedades. Então nós precisamos desenhar empreendimentos que consigam ser lucrativos na economia atual, mas que sejam capazes de preparar uma economia alternativa, uma economia local que também é baseada na troca e na dádiva. O segundo risco é a sazonalidade. Ela acontece de várias maneiras. A mudança climática impacta a sazonalidade, porque ela muda os padrões climáticos. Então a gente tem um coeficiente maior de incerteza com relação aos cultivos. A outra questão da sazonalidade é que quem monta negócios a partir da produção rural precisa viver harmonizado com o padrão da natureza, com o tempo natural. As pessoas que criam ovinos, por exemplo, têm um pico de venda por ano. As pessoas que produzem café têm um pico de venda por ano. Então a gente tem momentos específicos no ano que a gente tem um excedente de renda em função do tipo de cultivo. E depois, ao longo do ano, a gente tem que conseguir equacionar as nossas contas, a manutenção da propriedade, as nossas despesas pessoais e de manutenção do lar. Então a gente precisa desenhar sistemas que eles tenham entradas de renda mais equilibradas durante o ano, ou montar sistemas de produção e de prestação de serviço que sejam complementares e que tenham picos em épocas diferentes. Sobre a variação do preço, a gente precisa entender, de novo, que a dependência dos combustíveis fósseis ela faz com que a gente perca o controle da nossa precificação e dos custos de produção. Se eu usar adubos químicos, eu vou sofrer variação de preço conforme os conflitos internacionais e a disponibilidade ou não do petróleo. O petróleo ele é beneficiado, né? Ele é refinado para o diesel. O diesel mantém a agricultura no mundo inteiro. Mesmo a agricultura agroecológica precisa de diesel. Nós precisamos de tratores, nós precisamos de maquinário, nós precisamos de gasolina para motosserra, para trator, para tratorito, enfim, para tobata, enfim. Nós temos alguns maquinários que nós precisamos mesmo para a agroecologia. E mesmo dentro da agroecologia, nós precisamos de veículos para fazer
a distribuição desses alimentos, para fazer a entrega. Então, quando tem uma variação de poucos centavos no combustível e você conta o número de vezes que você precisa usar o combustível num sistema de produção até a entrega, esse aumento ele é exponencial. E isso faz com que a gente perca controle dos nossos custos de produção. Como é que a gente faz para desenhar sistemas que não sejam tão dependentes, né, que não sejam tão afetados pela variação de preço de mercado? Nós precisamos, o máximo possível, beneficiar os nossos produtos, agregar valor, tempo de prateleira e fazer venda direta. A venda direta, ela blinda a gente com relação a essas variações. Ela também nos traz a possibilidade de acordos com outras pessoas. Nós podemos viver no campo e porque a gente faz a venda direta, por exemplo, a gente pode trocar em serviços com advogados, com médicos, com dentistas. Nós podemos, e isso é muito mais fácil, inclusive, quando a gente está vivendo momentos de crise, né, e de colapso, porque o alimento é muito importante. E as pessoas que dão valor ao alimento, um alimento de qualidade, com densidade nutricional e sem veneno, elas vão estar dispostas a fazer trocas. Então, é assim que a gente blinda os nossos negócios contra esses 3 maiores riscos. E é assim que a gente tem que pensar a questão energética nas propriedades. Ainda dentro das propriedades, a gente precisa pensar a eficiência energética a partir do planejamento. Sempre que possível, a água por gravidade. Sempre que possível, um planejamento que combate as secas e os incêndios usando água por gravidade, guardando água quando ela está presente e estocando para quando ela não está. A gente tem que ter um pensamento de eficiência energética para as estradas, para que elas exijam menos manutenção, para que elas desgastem menos o carro. Então, dentro do planejamento rural, a gente também tem uma série de dispositivos de pensamento sistêmico que fazem com que a organização do território rural, a organização da propriedade rural, ela esteja funcionando para que a gente gaste o mínimo de energia externa possível e maximize o uso das energias que a gente consegue captar. Água por gravidade, roda d'água, painel solar fotovoltaico, aquecimento solar de água, voltar a usar a lenha. A lenha é uma energia solar estocada em carbono. E em alguns lugares tem pessoas, inclusive, fazendo experimentos com carros a lenha de novo. Carros híbridos, que eles funcionam com eletricidade e com lenha. E a gente vai precisar voltar a usar essas coisas. Então, na questão da alfabetização energética, eu quero chamar a atenção de novo para 5 áreas essenciais do nosso viver. A moradia tem que estar a serviço de um desenho que faça com que você consiga gerar excedente energético, ou que pelo menos você consiga viver dentro de um orçamento energético do fluxo solar e não do estoque de energia que está sendo minerado e tirado debaixo da terra. A nossa alimentação tem que vir de sistemas que têm adubos, né? Tem fertilizantes produzidos de forma biológica dentro da propriedade. Os nossos alimentos precisam ser planejados para que eles façam parte de cadeias curtas de produção e distribuição e consumo. A nossa água tem que ser captada e cuidada sempre que possível pelas pessoas que precisam dela. A maioria das cidades está com água contaminada e as pessoas não falam sobre isso. Tem cidades que estão bebendo água reciclada. A água vai como água servida para o esgoto, é filtrada e volta para os mananciais de abastecimento das cidades. Vários mil municípios brasileiros estão com água contaminada por agrotóxico. A gente tem municípios brasileiros com água radioativa. Então a gente tem que recuperar esse protagonismo sobre as nossas necessidades básicas. No que tange à nossa saúde, nós precisamos ter a opção de fazer tratamentos naturais, de baixa intervenção, tratamentos preventivos, alternativos à fitoterapia, à osteopatia, à acupuntura, às intervenções em casa, partos em casa. E com isso a gente desafoga o sistema central, né, de saúde pública, mas a gente tem acesso a ele se precisar. Mas é do interesse, inclusive dos estados, que o atendimento de saúde tenha uma pegada energética mais baixa, e a gente também não está fazendo isso. E por fim, a questão da mobilidade. Nas cidades, nós não só não conseguimos
produzir o combustível para o carro. Algumas propriedades fazem isso, eu já estive visitando propriedades que produzem o etanol, propriedades que produzem o biodiesel. Eu conheço pessoas que já transformaram os carros e adaptaram para que fosse possível usar o óleo usado de fritura nas cidades, como o biodiesel. Então, no campo, a gente tem alternativas de adaptação dos veículos e nas cidades a gente não tem. Além disso, nas cidades, porque a gente não produz nada do que a gente precisa para comer, se eles precisarem, e por eles, eu quero explicar eles, o Estado, provavelmente forçado ou convencido por uma ação de grandes empresas, de conglomerados neoliberais, né? Se vier uma imposição de cima para baixo, como política pseudoclimática, pseudoambiental ou pseudo-sanitária, nas cidades as pessoas ficam trancadas dentro dos bairros, né, dentro das áreas onde o Estado ou o governo vai dizer para elas que elas podem ficar. E você não tem lateralidade para resolver sua vida fora daquilo. Então, na questão da alfabetização energética, o campo é o lugar onde a gente consegue ser o mais eficaz possível com relação ao nosso viver e a necessidade energética que a gente tem. Fica aqui mais uma confraria para a gente pensar o campo como parte das alternativas, o campo como campo de possibilidades para a criação de estruturas paralelas que poderão nos amparar com qualidade de vida, com dignidade, com autonomia, frente às crises que provavelmente virão. Agora a gente está falando aí de uma crise, de um possível super El Niño, que no Nordeste e Norte do Brasil vai criar uma seca e no Sul do Brasil vai criar enchentes, deslizamentos, inundações. Então a gente está vivendo crises cada vez mais constantes, mas a gente não está se preparando para elas de acordo. E as pessoas que estão na cidade têm muito pouca lateralidade para se preparar. De novo, se você está se beneficiando desse trabalho que eu estou fazendo, de pensar o êxodo urbano como alternativa, eu peço que você indique, compartilhe, se inscreva no canal e também você pode apoiar o trabalho fazendo pedido antecipado do livro Meu Caderno de Ida para o Campo, que já está em revisão e vai ser em breve publicado, ou participar do programa Êxodo Urbano Urgente ou me contratar para consultoria para pensar o seu plano estratégico de como se preparar para as coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Obrigado.